Estamos com o pessoal aqui da MediaVox, empresa de tecnologia em comunicação, que tem um diferencial. A equipe, a maior parte da equipe, para fugir do trânsito, do estresse do trânsito, procura deixar o carro em casa e vem de bicicleta. Vocês podem ver aí, aqui são apenas alguns funcionários que vieram trabalhar de bicicleta. Vamos conversar com o Tuca Andrade, que é um dos sócios da empresa. É verdade, vocês estimulam o uso da bicicleta de funcionários, tem uma área para guardar as bicicletas, tem um banheiro, como é que funciona isso? Na realidade, essa história toda começaram com eles, e aí meu sócio Alcides aderiu, e numa conversa, nós temos um grupo de gestão no qual boa parte dos funcionários fazem parte, nós resolvemos construir um banheiro exatamente para privilegiar e a gente deixar os carros em casa. Até porque nós não temos espaço suficiente para estacionar todos os carros de todos os colaboradores. Então isso foi uma forma de contribuir com a cidade, reduzir a poluição do meio ambiente e ao mesmo tempo dar melhor qualidade de vida para cada um deles, que no fundo a iniciativa foi dele, não nossa. Deu muito trabalho assim, montar essa infraestrutura foi o quê? Foi criar uma área para que eles possam tomar banho, disponibilizar uma área para guardar as bicicletas. É muito difícil isso, não? Não é difícil, a área que você precisa é pequena e basicamente se você tem vamos falar 2 ou 3 banheiros dentro de uma sala como nós temos 3 salas, um dos banheiros nós transformamos num chuveiro, mexemos nele, colocamos no chuveiro, então não foi esse gasto inteiro. E foi interessante porque todos hoje participam e usufruem dessa tranquilidade, né? Isso não só, porque tem gente que gosta de andar a pé, outros vêm de bicicleta, outros correm, enfim, aqui é um grupo de atletas que praticam diversos tipos de esportes. Aí vamos conversar agora com o pessoal aqui. Não vale a pena realmente se estressar no carro? Não vale. Pra você ter ideia, eu moro a uns 8 km daqui. Se não tem trânsito, isso leva 15, 20 minutos de carro, normalmente, com sinais e tal. De bicicleta, com ou sem trânsito, eu levo o mesmo tempo. No trânsito, você vai levar 1 hora, 1h15, já levei 1h30 para chegar em casa. Então, sim. E outra, está garantindo um exercício diário. Andar de bicicleta é muito lúdico, então você está vendo a cidade, você está vendo as paisagens, é muito mais relaxante para a sua cabeça, você começa o dia muito melhor no trabalho. Você mora onde? Moro em Parnamirim. Parnamirim. Como é teu nome? Luciano. Luciano de quê? Luciano de Oliveira. Agora, e o teu, como é teu nome? Arthur de quê? E a questão da infraestrutura, porque assim, como ele disse, é muito lúdico, é legal, mas a gente sabe que é um risco. Exato. Sem a infraestrutura, agora há pouco mesmo a gente viu uma moto bater num ciclista ali na Rua da Aurora, quando a gente estava vindo para cá. Como é que é isso? Assim, tem que ter um pouco de coragem para enfrentar. Eu diria que é mais cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Realmente é muito perigoso, né? A gente sabe do risco que tem, mas assim, tem muitas vantagens, né? A única desvantagem realmente é essa questão do risco, né? Que a cidade não oferece essa segurança aí para o ciclista. Mas com cuidado você acaba superando isso aí, né? Até agora a gente não teve nenhum acidente, a gente já anda aqui, o grupo todo já há vários anos que a gente anda de bicicleta. Nunca teve nenhum acidente que fizesse a gente parar e já é realmente perigoso. Não, eu acho que vale a pena, assim, apesar do risco. Mas na tua opinião, o que é que mais incomoda o ciclista? É a falta de infraestrutura ou alguma outra coisa? Eu acho que é o desrespeito de quem anda de carro, de ônibus, né? Eu acho que isso aí é o que mais incomoda. Não, a bicicleta não é vista ainda como um veículo, né, de transporte mesmo, né? Tem essa discriminação, né? Você recebe fechada, você tem que andar assim, pensando no que os outros podem fazer ali que estão perto de você. Para você o prejuízo é 100%, para ele no máximo um arranhão no carro, né? Agora, e a postura do ciclista? Também passa um pouco por isso que a gente vê muito... Exato, isso é uma coisa que é assim, como o povo tem pouca educação e a maioria do ciclista
não é educado. Você vê aqui, ó, todos estão de luva, todos estão de capacete. A gente procura ter sinalização na bicicleta para andar à noite, sinalização no corpo. E respeitar o trânsito. Como você é mais um veículo no trânsito, você tem que respeitar o trânsito. Você não tem que fazer contramão, você não tem que estar cortando o carro indevidamente. Você tem que andar no trânsito respeitando o trânsito como um carro normal. Se você fizer isso, o trânsito lhe respeita. Com exceção de alguns, um ou outro que esteja um pouco mais de pressa, esteja um pouco mais nervoso no trânsito e acaba... Mas assim, é como ele falou, você tem que estar prevendo um ataque a você. Como qualquer condutor. Defensivo, como qualquer condutor. Como qualquer condutor, né? Roberto, na qualidade de ciclista, motociclista, ele, e também condutor de veículo, a gente consegue hoje entender o que cada um desses veículos representa quando ele está lá na via. Então, por exemplo, nós três temos motocicleta e nós conduzimos a nossa motocicleta como se fosse um carro. E não fazer aquela loucura como a maioria dos motociclistas fazem. Com isso, nós temos já motocicleta, ele já tem há... Quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Nunca teve um acidente. A mesma coisa é Ed também. Por quê? Prudência. A gente tem que fazer direção defensiva. A mesma coisa é a bicicleta. A gente procura entender o que o cara da frente está querendo. Agora, falta educação. Infelizmente o Detran não faz isso, só tira a carteira dos caras e joga na rua. Não instrui como as coisas devem acontecer e tal. Se você perguntar hoje, fizer uma enquete, na maioria das pessoas que estão dirigindo seus carros, suas motocicletas, eles não sabem o que é uma placa de trânsito e o que significa cada coisa daquela. Tá? Então essa é o grande dilema de nós que andamos de motocicleta, de bicicleta e de carro. Que é o grande dilema do trânsito, é a educação, né? É a educação. Agora, como é teu nome? Edmir Escobar. Edmir. Eu acho que assim, para complementar o que já foi dito por todos os outros, e o momento em que a cidade está passando de um excesso de veículos e falta de infraestrutura, a gente precisa mesmo de infraestrutura, ou seja, de ciclovia. A cidade ela tem que pensar que não vai continuar absorvendo a quantidade de veículos que diariamente são ela precisa incentivar meios alternativos. A bicicleta, através de ciclovia, eu acho que é um caminho natural, porque a cidade é plana, favorece, tem a maior parte dos dias ensolarados. Então, o maior desafio que eu acredito para planejamento da cidade é abrir espaço para a bicicleta. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. Eu queria só complementar uma coisa que eu acho que é extremamente importante, é que na qualidade de peregrino, eu também, antes de ter bicicleta, sempre andei. A gente diz o seguinte, se os dirigentes do mundo andassem um ao lado do outro, não haveria essas guerras e essas confusões. Esse mesmo ensinamento eu trago para a vida do dia a dia. Ou seja, se os nossos dirigentes pegassem uma bicicleta e andassem na ciclovia, ou como um passageiro normal, como um cliente normal de bicicleta, de moto, de carro, e andasse ele iria exatamente entender o que cada um de nós passamos. Você mora em Setúbal, que a gente acompanhou. Você mora em Parnamirim. Tamarineira Tamarineira. também. Então todo mundo a uma distância de uns 10 quilômetros, 8, 10, né? A prefeitura na semana passada, inclusive foi o que motivou a gente a estar fazendo esse material, lançou um plano de mobilidade com a perspectiva de 30 anos de execução, inclusive com soluções antigas, problemas velhos e soluções antigas que até hoje não saem do papel. Entre elas, que diz respeito a vocês, uma intenção de ampliar a malha cicloviária de 24 quilômetros, que hoje existe, precário. Vocês devem conhecer as ciclovias que a gente tem, que são bem ruins, que nem são ciclovias, né? São ciclofaixas, rotas, enfim, para 450 quilômetros de malha viária. Vocês acham? Seria excelente, mas vocês acham que é possível que aconteça? É possível, sabe? A gente viaja muito, como a gente é uma empresa de tecnologia e tecnologia não tem barreira de distância nem de fronteira. Por exemplo, a gente vai muito na Colômbia. Bogotá é uma cidade caótica como São Paulo, muito grande e caótica como São Paulo. E tem 300 quilômetros de ciclovia.
ciclovia, não é ciclofaixa, é ciclovia, protegida do trânsito. Você vê as pessoas, que são assim, as pessoas que andam de bicicleta, do pedreiro ao engenheiro, ao executivo, todos de capacete, todos respeitando a faixa, todos respeitando o trânsito, os ciclistas e os pedestres. Então, assim, possível com certeza. Eu acho que falta vontade política, porque se você for parar para pensar, hoje provavelmente o transporte que mais se usa é bicicleta. Aqui a gente não percebe porque a gente está numa parte elitizada, mas na periferia cidade. sim. Mas se você for para a periferia, você vai ver que tem muita bicicleta na rua e essas pessoas não têm educação. Os acidentes de bicicleta, toda vez você fala, não, eu tenho que trabalhar de bicicleta. Não, é muito perigoso. Mas olha, se você prestar atenção, os acidentes que ocorrem de bicicleta é uma pessoa que está sem capacete, ele está andando na contramão, entendeu? Então, assim, ele não tem educação, ele não tem, assim, ele não tem culpa. Ele tem um certo culpa, mas assim, ele não foi educado e ele precisa respeitar o trânsito, ele precisa andar no trânsito como um veículo que faz parte do trânsito e não como um ser estranho no trânsito. Então, acho que falta educação e falta muita vontade política para transformar. Agora, quando vocês pensaram em largar, não é largar o carro, né, mas substituir o uso do carro? Você tem ideia? Que eu nem... tinha 2 carros em casa. E assim, meu carro foi ficando tanto tempo parado em casa que chegou a rodar 3.000 km no ano. Eu não preciso desse carro. Vendi meu carro. Na minha casa eu só tenho um carro. Pronto. Quando você pensou, né, em deixar um pouco o uso do carro, vocês partir para o transporte público? Jamais. Não funciona. Não funciona. Por quê? Veja, é inadequado, é muito cheio, e em determinadas horas o trânsito também não ajuda. Ou seja, é a mesma coisa você ter um carro e gastar a mesma hora que eu gasto daqui para Setuba, para minha casa. Se brincar de ônibus, eu gasto muito mais do que de carro, porque além das paradas que ele vai fazendo ao longo do caminho, ainda tem um trânsito. Os ônibus não são confortáveis, a população também não ajuda porque depreda. A quantidade não é suficiente para atender a demanda. Exato. Entendeu? Então, assim, O risco de assalto. tem um problema do trânsito, como ele falou. Existem poucas faixas exclusivas dos ônibus. Mesmo assim, as que existem são invadidas pelos automóveis, pelos caminhões. Então, deixa de ser eficiente. E, apesar de ter muito ônibus, ele não atende a necessidade de toda a população. As ligações, né, também às vezes não levam a integração. Então, isso é uma das coisas que eu acho que precisa também fazer parte desse planejamento, permitir a quantidade maior de integrações. Aquela passe único, em que permite que você ande mais de um coletivo com uma passagem só dentro de um determinado espaço de tempo. Ou seja, soluções existem, o mundo está cheio de exemplos, como ele citou Bogotá. É possível, e eu acredito que a gente precisa realmente de decisão política e vontade para fazer. Aqui na MediaVox são quantos funcionários e quantos vêm de bicicleta? Nós somos em 30, dos quais pelo menos 50%, um pouco mais, vem de bicicleta. Aí chegou